Olá! Quitungo, palavra usada pelos negros no início do século que se refere à casa de farinha ou engenho de mandioca, muito comuns no norte do Espírito Santo. Quitungo serviu de inspiração para o último trabalho em vídeo de Marcelo Ferreira e Magno Godoy, que a gente vê aqui em Videomaker. A gente bate um papo com o Marcelo, que é ator, bailarino e professor da FAESA. E agora com vocês, Quitungo.
Bem, a gente está aqui agora com o professor da FAESA e produtor do vídeo Kitungo. O Kitungo foi exibido no último Vitória Cine Vídeo e a gente vai saber um pouco agora com o Marcelo como que foi essa participação e como foi a produção do vídeo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Fala um pouco pra gente da história de Kitungo. Nós trabalhamos com a companhia Neo Yaô de dança, que já há alguns anos já priorizou montar seus trabalhos também em vídeo, né? Quer dizer, a companhia é uma companhia de dança contemporânea que trabalha em palco, em locação e em vídeo. E sendo assim, a gente sempre optou por trabalhar questões que fossem históricas ou trabalhasse alguma locação que tivesse um valor arquitetônico e cultural, em termos de patrimônio histórico também. E aí, por coincidência, estava acontecendo que Magno, que é o diretor do vídeo, estava morando em Itaúnas, e o fato de ele estar morando lá e ter uma sala de dança lá, um local onde ele produz e cria em Itaúnas, ele ficou muito próximo ao folclore regional. E aí a gente ficou interessado em montar alguma coisa relacionada ao folclore daquela região do norte do estado, que é uma região que estava muito próxima ao trabalho da gente ali. E aí também o contato que nós tivemos também, um contato rico que nós tivemos com Hermógenes Fonseca, né, o saudoso Hermógenes, que era o grande folclorista, né, que nós tivemos aqui, e ele foi quem nos indicou e nos deu essa ideia de trabalhar com Kitungo, com essa roda de farinha, que no primeiro momento a gente pensou em trabalhar a roda de farinha como se ela fosse também uma máquina de tortura, né? E aí localizamos a história na época da escravidão, pós-escravidão, né? E Hermógenes tinha essa peça que era da família dele, esse Kitungo original, ele doou o Kitungo para Aracruz Celulose e nós estivemos lá visitando, fotografamos a peça e reproduzimos uma réplica, né, desse Kitungo no tamanho original. E daí foi só construir o enredo, que seria o quê? É uma história que, passado o período da escravidão, alguns escravos ficaram remanescentes, ainda presos nesse Kitungo, como se fossem torturados, né, nesse espaço. E nesse dia é um dia de reis, acontece, a história toda se passa no dia de reis. Então o trabalho mostra a obra desses escravos ali dentro, trabalhando nesse Kitungo, o processo da farinha, desde a colheita até o ralar, a mandioca, enfim, o processo de fazer a farinha, o cauim. E depois tem uma cena lúdica, que é uma cena onde um dos personagens, um garotinho que acompanha toda a história, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê as mandiocas tomando forma, tomando vida, do tacho, do forno onde está sendo colocada a farinha para ser queimada, aparece um corpo também, e do tanque onde está o cauim também acontece isso. E os escravos se tornam bois dessa máquina, ao mesmo tempo que eles puxam essa máquina como seres humanos, eles viram bois nesse sonho. Então foi uma iniciativa, a ideia era trabalhar um tema regional, usando a dança contemporânea da companhia Neo Yaô e usando o folclore. Como todo mundo acha que o folclore e o eruditismo não se casam, muito pelo contrário, né? Tem total afinidade, né? Eu acho até que o folclore tem uma linguagem até muito rebuscada, né? Naquilo que a maneira deles apresentarem é simples, mas a história que envolve todo o folclore, qualquer manifestação folclórica, é uma história muito rica. Se for ver, aí você vai ter que ver antropologia, vai ter que fazer outras pesquisas e ver que aquilo ali tem origens na Idade Média, enfim, né? Então essa era a ideia inicial, pegar um tema regional e trabalhá-lo com dança contemporânea misturado com folclore, é o que a gente queria fazer. E a pesquisa do Neo Yaô, ela é em cima de dança contemporânea ou ela tem outros níveis assim? A Neo Yaô, quando surgiu em 86, nós estávamos buscando uma linguagem para a dança. A gente estava vindo do teatro, a gente fazia teatro, eu e Magno, nós formamos na UFES, em comunicação, e já na UFES trabalhávamos com teatro. Nós viemos dos festivais, das mostras de teatro, né, da universidade. Então, nosso começo foi ali, nessas mostras. Então, a gente buscava uma linguagem para a dança que fosse uma linguagem muito próxima à linguagem dramática do teatro, que tivesse também muita ligação com as artes plásticas, porque o Magno é um artista plástico. Então, a proposta do Neo Yaô surgiu também de uma busca, de uma briga entre a gente, de querer descobrir uma linguagem. Eu lembro que a gente ensaiava ali no Teatro da Escave, tem uma sala de dança ali, a gente ensaiava sempre ali e a gente cobrava um do outro, né, que tinha que ter uma linguagem nova, alguma forma diferente. A gente não queria fazer o teatrão como era conhecido, nem queríamos fazer a dança que tinha por aí, que é a dança moderna, né, que é o balé. Então, criamos essa linguagem de dança que mistura teatro
bem dramático, com uma expressão de dança que exige muito de trabalho corporal, que é posturas difíceis, a gente tem que trabalhar musculação, enfim. E coincidentemente, em 87, a gente começou em 86 com o Neo Yao. Quando foi um ano antes, 85, nós fomos assistir em São Paulo o Kazuo Ono, que é um bailarino japonês que trabalha com a dança Butô. Então, quando a gente viu o Kazuo Ono, nós vimos que nós estávamos trabalhando uma linguagem que ele já fazia, mas que nós não tínhamos condição não tínhamos assim, coragem de assumir que aquilo era uma dança. Porque era tão teatral, era tão diferente, que a gente achava que aquilo ali não era dança. O que é isso, né? Que linguagem é essa? E aí nós fomos ver a dança Butô, em São Paulo, e vimos que total sincronia, quer dizer... Aí tem aquela história, né? Você tem uma coisa que é criada aqui, pode estar acontecendo em qualquer outro lugar do mundo. Então não é porque está em Paris, Nova York, Milão, não. Você pode estar em Exu, lá no Nordeste, e ter uma ideia tão brilhante quanto alguém que está em Milão. Sim. Então coincidiu, foi uma sincronia total, né? O trabalho do Kazuo Ono com o que a gente estava fazendo. Depois disso, a gente começou... Bom, aí estava criado a dança Neo Yao. Aí Magno escreveu uma teoria sobre essa dança. Ela fala do expressionismo, ela fala do candomblé, fala das religiões brasileiras. E por que o candomblé? Não que nós somos adeptos da candomblé, pelo contrário, nós não seguimos nenhuma religião. Mas o candomblé, nós fomos ver que é uma manifestação cultural muito forte, muito rica no Brasil. Aliás, só tem candomblé no Brasil e nas Antilhas, né? Então, em Cuba também. Então, a gente viu que aqui o candomblé seria o nosso teatro no, aquele teatro japonês tradicional, seria o nosso candomblé. Aí começamos a raspar a cabeça, então os personagens todos dos espetáculos, todos raspam a cabeça. E aí criou-se uma linguagem, nós temos uma tese, um texto que não foi defendido ainda de forma acadêmica, mas está escrito lá, quer dizer, não é uma dança que a gente inventou do nada, não. Ela tem uma pesquisa. Uma base teórica. Exatamente. E os vídeos refletem isso. Os vídeos que a gente trabalha são vídeos que trabalham temas regionais, temas esotéricos, místicos, que nós gostamos muito desse lado místico também, né? Porque a dança trabalha muito com isso, né? A dança, ela é sempre lúdica, ela é sempre transcendente. Ela nunca é objetiva, né? Ela sempre é subjetiva. E como foi a participação do Kitungo no festival? Olha, o festival, nós viemos participando dele pela segunda vez, né? Em 98 nós ganhamos uma menção honrosa do júri, como fosse um prêmio especial do júri, com o Último Jesuíta, que nós gravamos nas Cataratas. E dessa vez agora, eu tive uma dificuldade na questão da exibição, né? Eu achei que o vídeo foi um pouco prejudicado na hora de ser exibido, né? Eles não tiveram muito critério em ajustar o projetor e em telão sempre tem uma diferença, né? Quando você faz o trabalho em vídeo, sempre tem uma diferença no telão. E me estranhou bastante também o fato do festival trabalhar com formatos, vários formatos. E nas vésperas, a produção do festival me liga querendo copiar tudo para Betacam. Aí eu achei estranho, porque eu acho que se você se inscreve com formato, é nesse formato que tem que ser visto, né? E aconteceu que lá na hora da exibição, eles passaram todas as fitas em Betacam, e a nossa era a única que estava em Super V, e houve um problema de ajuste, eu pedi para interromper a exibição na hora, e aí eles não foi tão bem ajustado, enfim, acho que o público não viu o vídeo com a qualidade de imagem que ele tem, né? Da forma que foi concebida. Da forma como foi concebida. Também. Acho até que ele não tem o mérito maior do Kitungo não é nem o mérito técnico, não. Então, se é um festival de cinema e vídeo, e se os jurados estão pensando nisso, em ver a questão técnica, efeitos e mirabolâncias de câmeras, estão pensando nisso, então acho que nesse aspecto a gente perde, porque a nossa preocupação sempre foi a história, a ideia, o estilo, a forma de interpretação, o estilo de interpretar aquela história. Então a gente se preocupou muito com isso, mais até do que com a técnica, porque nós viemos do teatro e da dança, então o vídeo para nós é um recurso a mais que a gente usa. A nossa formação em teatro e dança veio do cinema, eu vi muito mais cinema do que dança e teatro, então eu vejo espetáculos como se eu estivesse vendo um filme. Eu vejo o filme como se o filme fosse um espetáculo também. Então a nossa informação, a minha e do Magno, vem muito mais do cinema do que do teatro e da dança. Então por isso que nós sempre damos mais valor à pesquisa, ao estilo da interpretação, do que a forma técnica, né, de conclusão. E acho que o Festival de Cinema eles dão muito valor à técnica, né? Então, tanto que no festival de 90... se perde, né? Uma coisa se perde. Tanto que em 98, no festival, os jurados não sabiam em que categoria incluir o vídeo. O Último Jesuíta, eles não sabiam. Eles achavam que não tinha noção. O que é dança, é teatro, é vídeo, eles não entenderam muito bem, não sabiam onde incluir. Aí deram o prêmio especial do júri, porque não colocaram, foi inscrito como ficção, mas eles ficaram meio perdidos com a linguagem. Vejo como uma coisa meio sem sentido, porque deseja-se conceituar e rotular tudo,
sem que haja necessidade de fazê-lo, porque o trabalho está ali. Exatamente. Então, de repente, se ele toca outros gêneros, então é um outro gênero então, que está criado, né, de videodança, que deveria até constar no festival. Mas, de qualquer maneira, eu acho que para nós foi um desafio, porque é legal ter um festival de cinema e vídeo em Vitória, então é importante estar divulgando o trabalho ali. E nós odiamos entrar em qualquer competição, a verdade é essa, a gente odeia entrar em competição. A gente entra para participar mesmo e tal, se ganha bem, se não ganha bem, mas a gente não está preocupado em competir, porque eu acho que quando você tem uma certa idade, assim, de currículo também de trabalho, que em Vitória também tem isso, né? Humildade à parte, a gente tem que acabar tendo que a gente achar que nosso trabalho é um dos melhores, que tem currículo, porque aqui não temos crítica, não tem um comentarista, tanto de cinema, quanto de teatro, como de dança, a gente não tem em Vitória isso. Então você faz tudo aqui, né? Você é produtor, você atua, você dirige, você divulga. E como foi a produção do Quitungo? Em matéria de patrocínio também, as empresas estão apoiando esse tipo de trabalho? Como é que foi? Lei Rubem Braga, né? Lei Rubem Braga, é a única coisa que ainda resta, né? É a Lei Rubem Braga. Pela Lei Rubem Braga a gente teve um orçamento e tivemos depois uma verba extra da Secretaria de Estado de Cultura e que o Maciel também lá de São Mateus, da região, então sensibilizou muito com a história, então ele ajudou também com uma verba também para complementar. Fora isso, teve apoios outros, né? CST, outras empresas, né? A própria FAESA que fez a edição do vídeo. Enfim, aí tiveram outras empresas que entraram para compor. Mas a produção aqui, se não sendo a Lei Rubem Braga, não tem outra forma, né? Ainda é a única maneira. E como que foi o processo de filmagem? Levaram a réplica do Quitungo para onde? Como que foi isso? Sim, bom, aí fotografamos o original, que está lá em São Mateus, quem quiser pode visitar o original, fica lá na fábrica da Aracruz Celulose, em São Mateus. Aí o Carlinhos Profeta, que é um excelente cenotécnico, ele foi lá, fotografou com a gente, reproduziu tamanho idêntico, com a mesma forma, e fazendo funcionar essa máquina, né, esse engenho. Foi instalado no Carmélia, no teatro, no palco. E nós trabalhamos durante um dia inteiro, ou seja, a gravação foi feita num só dia. O elenco é todo formado por amadores. Nós precisávamos de um elenco negro, né, porque a história está da época dos escravos. Então nós fizemos teste com algumas crianças, porque tem um personagem que é uma criança no filme, foi feito o teste. Chamamos capoeiristas, chamamos halterofilistas, senhoras, né, que tem uma senhora no filme que a gente contratou. Enfim, um elenco como fosse uma família, né, que está presa nesse engenho. E isso tudo foi feito num dia só. Depois as cenas que foram gravadas externas, que foram em Santana, em Conceição da Barra. Aí lá sim, lá a gente teve a participação do Reis de Boi, apoiado pela Prefeitura de lá, Secretaria de Turismo de Conceição da Barra. A gente levou o Reis de Boi para uma região lá em Santana, ao ar livre, num espaço interessante, uma locação bonita. E ali foi gravado aquelas cenas que encerram o filme, né? Mas foi muito tranquila a gravação, porque nós tínhamos tudo em storyboard, tudo desenhadinho, tudo já pré-definido, então não foi difícil gravar. A dificuldade demorou-se um tempo, lógico, né? Demorou-se uns 2 anos, mais ou menos, para chegar a gravar. Ou seja, essa Quitungo, essa peça, ficou na minha casa, lá nos corredores, desmontada durante vários meses, 1 ano quase. Todo mundo ia lá em casa, não sabia que era aquilo, aquela peça imensa lá ocupando toda a minha casa. E no final você vê a peça montada e funcionando ainda, aí é ótimo, né? Porque realmente virou uma peça cenográfica muito rica, assim, muito interessante. É legal nós estamos tentando até negociar agora com a CEMAN para ver se a gente instala essa peça em algum parque ecológico desse aqui de Vitória, instalar dentro de um estuque e ter essa peça ali funcionando, como sendo uma réplica de um original antigo, né, e tal. Interessante. E olha só, nós estamos na Semana da Consciência Negra. E o Quitungo fala de um grupo de negros após a escravatura que estão ali ainda, remanescentes. Como você vê a condição do negro hoje na sociedade com base nessa questão do Quitungo? Olha, eu vejo a questão do negro como eu vejo a questão de várias minorias. Eu acho que o negro a questão do negro ficou muito em evidência lógico, né? Porque vieram como escravos, né? E isso aí pesou muito na história dos negros no Brasil, principalmente. Esse passado dele terem sido colocado de uma forma tão inferior assim, na sociedade, né? Agora, atualmente, eu vejo que existe preconceito dos negros em relação aos brancos, dos brancos em relação aos negros, e acho que eles não são tão diferentes dos índios, ou dos homossexuais, ou de outras minorias que ainda até hoje são tratadas meio
com um olhar estranho ou meio diferenciado, uma diferença que não deveria existir. Então, acho que deve-se trabalhar a consciência negra num aspecto amplo e não numa coisa gueto, fechada, né? Acho que a consciência negra, ela é a consciência branca, é a consciência amarela, é qualquer consciência que trabalhe com a justiça, né? Com igualdade. Então, se a gente ficar muito ligado só na consciência negra, os negros ficam muito em guetos, em quitungos ainda, né? Trancados. Então, a gente tem que discutir as minorias. Não é a consciência negra, mas seria a consciência. A consciência de igualdade do ser humano, não só a consciência negra. Então, acho que quando se trabalha... Tudo bem que, como eu volto do início, eles foram muito maltratados e vieram numa condição muito explorada, né? Ser tratado como escravo, e só isso já... Mas mesmo na época, vieram vários degredados, brancos, de outros países, vieram para cá também. Então, a cultura brasileira é formada de muitos marginais, bandidos, que não eram negros, que eram até brancos. Então, atualmente, a gente não pode dar muita... excesso de valor, não, a gente tem que trabalhar com igualdade em todas as categorias, mas nunca particularizar demais uma raça em detrimento de outras, porque todo mundo está passando pelo mesmo preconceito atualmente. Acho até que os negros hoje têm até bastante espaço, assim, culturalmente. A cultura negra se instalou, a cultura africana no Brasil tem muito espaço. Acho que ainda tem preconceito, com certeza, mas tem tantos preconceitos em outras áreas também que acho que a gente não pode ficar muito ligado só a isso, não. Acho que tem que pensar, o negro tem que se abraçar com todas as outras minorias e elas, inclusive os assalariados, e eles então brigarem para uma condição melhor, para não ficar aquela coisa de um gueto brigando com o outro, né? Tá ok. Bem, a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com Marcelo Ferreira. A TV FAESA é uma extensão das salas de aula. Divulga os conhecimentos produzidos dentro da FAESA e possibilita aos estudantes de comunicação social um espaço aberto para a aproximação entre a teoria e a prática. A TV FAESA promove e propaga o desenvolvimento da cultura local, transmite informações e entretenimento, presta serviço, promove a integração FAESA-comunidade e estimula a participação de todos os alunos, professores e funcionários da FAESA. De volta com o Marcelo Ferreira. Marcelo, fala um pouco pra gente sobre a sonoplastia. A trilha foi feita pelo Jaceguai Lins e foi feita especialmente pro Kitungo. Como é que foi isso? Bom, Jaceguai Lins é um gênio, né? Eu considero ele um dos grandes gênios da música brasileira e está morando aqui no Espírito Santo agora, ele é pernambucano. Então, Jaceguai, ele compôs especialmente para a companhia uma trilha sonora para o Voodoo, que é um espetáculo nosso de dança. Dessa gravação do Voodoo, nós selecionamos 2 músicas que nós usamos no vídeo. As outras fazem parte de um disco inédito que ele não lançou ainda, que chama Melodiário, e dos quais 3 músicas foram usadas na trilha sonora do Kitungo. Então tem uma trilha do Voodoo, que a gente aproveitou para cenas de sonho que acontecem no filme, e as outras são do Melodiário. Tá, e trabalho. Quais outros trabalhos você já realizou, junto com a companhia, junto com o Magno? Fala pra gente em vídeo. Bom, em vídeo nós temos Criação do Homem, que foi gravado em Itaúnas, nas Dunas, que foi feito em 91. Depois nós fizemos O Último Jesuíta, gravado nas Cataratas do Iguaçu, e na Argentina, no Paraguai, na Argentina, que ganhou menção honrosa, como eu falei, no Vitória Cine Vídeo 98. Tem o Kitungo e tem 2 vídeos que estão prontos desde 88, que a gente nunca lançou. Um deles é Tiwanaku, que nós gravamos na Porta do Sol, lá na Bolívia, num templo que é um dos mais antigos do mundo, mais antigo que as pirâmides, né? Então a gente gravou em frente à Porta do Sol, é um sacerdote que dança em frente a esse templo. O outro foi Via Sacra, que a gente gravou em Ouro Preto e na Catedral de Brasília. E por que esses vídeos não foram lançados ainda? Porque a gente teve muita dificuldade na época, a gente foi roubado na Bolívia quando a gente estava viajando com a produção, roubaram a câmera, então teve tanto problema na volta que a gente editou em Umatic, não ficou muito bom a edição, na época não tinha tantos recursos como tem hoje, então nós guardamos e vai virar um cult movie, né? Daqui a um tempo a gente edita, lança e quem viver verá, né? E, Marcelo, você é um cara multi, assim, trabalha em teatro, dança, vídeo. Fala um pouco da sua história, assim, de vida
tudo é teatro, né? Começou comigo na UFES com teatro, mostras de teatro. Eu conheci o Magno fazendo curso de comunicação. O Magno já fazia teatro, já era um diretor premiado em mostras de teatro. E eu me impressionei muito pelo trabalho dele e nos ligamos em termos... Eu escrevi, ele também escrevia, ele dirigia, eu atuava. E aí quando foi em 85, eu comecei a fazer dança, ele já fazia balé também, eu fiz também o balé clássico. E em 86, aí criamos a Neo Yaô, viajamos muito com a companhia tem um currículo muito bom de teatros no Brasil todo, dançamos já nos melhores teatros do Brasil, nós já apresentamos. E quando foi em 88, a gente começou a trabalhar com vídeo. Por isso, porque a gente ficava preocupado em registrar a dança. Porque a dança, como o teatro, são coisas muito efêmeras. Quem vai ao espetáculo assiste uma vez só e ali acabou. Você guarda aquela sensação para você, você não guarda lembrança nenhuma do teatro, a não ser memória, sensações, coisas que você viu. E aí o vídeo não, o vídeo é uma maneira de registrar também o trabalho. E também, como eu falei, nós adoramos cinema, então a gente sempre imaginava aquela peça, aquela dança em alguma locação, então precisava do vídeo. Precisava do cinema, né? Mas não tem como fazer cinema, então a gente fazia vídeo. E começamos a gostar muito disso, né? De pegar uma câmera e trabalhar com ela e tal. Então virou uma diversão também e um registro, né? Ao mesmo tempo. E esse registro também, ele se mostra de uma forma muito efetiva no sentido da linguagem que vocês utilizam para fazer esses vídeos. Fala um pouco dessa linguagem. É videodança, né? A gente trabalha com videodança, então não tem texto, é só trabalho de expressão, de gesto, de movimento mesmo. E a gente busca contar a história através dessa movimentação de corpo, de interpretação, de locações significativas, porque o cinema é uma poesia da imagem, né? O cinema, o bom cinema, ele se basta com a imagem. Nós somos muito mal acostumados com o cinema americano, com o cinema que fala demais, que é o cinema que reproduz muito a realidade, aquele cinema como se fosse um teatro, uma coisa falada, muito falado. E o cinema não, o bom cinema é aquele que uma imagem já conta tudo, já revela tudo, né? Como uma boa fotografia também uma boa fotografia revela tudo. Então nós gostamos muito disso, nós vimos muito filmes, por exemplo, Limite, do Mário Peixoto, nos inspirou bastante para fazer esse trabalho, porque são um trabalho só de imagens, não tem texto. Então é uma linguagem própria do cinema, própria do audiovisual, que é aquela da imagem se bastar. Se bastar. Já está tudo dito ali, você não tem que explicar muito, né? E a maneira de colocar a dança de uma outra forma no vídeo, e não passinhos, né? Sim, a imagem de estudo no bom cinema, como você está falando. Mas na questão do entendimento com relação ao público naquela história que está se passando. Porque há aquele lance que aconteceu no último Vitória Cine Vídeo, que foi a questão não sabia onde incluir o trabalho, por saber dança, teatro, E como que fica o entendimento do público, que você acha, assim, com relação ao Olha, eu acho vídeo? que o público, primeiro ele tem que pensar na obra, né, em si. Sim. O público também, quem vive exatamente desse material, quer vender a obra, aí talvez faça algumas concessões comerciais, né? No nosso caso, não. A gente acredita que o público busca uma inteligência, busca o conhecimento. E se ele não tem, é porque não é dado a ele essa possibilidade. Então a gente acredita muito na sensibilidade do povo. Que o povo, sem ter aprendido, assistindo, quietinho numa sala, né, ele consiga se identificar naquilo que está vendo. Então a gente aposta na inteligência do povo, embora ao povo não seja dado essa chance. A oportunidade. E vocês já tentaram comercializar essas fitas? Nós nunca comercializamos, nós sempre participamos de festivais, de mostras próprias, que a gente mesmo cria uma mostra e exibe o vídeo. Agora mesmo o Kitungo vai ser apresentado no encerramento do Festival de Teatro São Mateus, que agora é em dezembro, dia 17. Então, no encerramento do Festival de Teatro, vai ser exibido um vídeo no telão. Então, eles optaram por ter um vídeo como espetáculo de encerramento. Por quê? Porque esse vídeo tem elementos da dança, elementos do teatro, e foi feito na região também lá, tem tudo a ver com a região, então foi bem escolhido até, achei. A curadoria soube escolher bem para o programa. Agora, comercialmente, em termos de locadora, a gente nunca trabalhou com isso, talvez porque nós somos muito criadores, né? Nós não somos, embora a gente produza, faça tudo, a gente tem uma noção muito artística, mais do que comercial das coisas, dos nossos trabalhos, inclusive. Está faltando aí, né, no mercado, né, de Vitória, do Espírito Santo, produtores, pessoas que tenham esse tino comercial, que peguem um produto, vão vender em tal lugar e copiem 200 fitas e vendam. Porque a gente trabalha muito com a criação, isso às vezes
causa uma dificuldade para a gente ter que vender Misturar e fazer tudo a mesma coisa. Mas está aí, quem tiver interesse, podemos vender, está disponível, né? Tem um acabamento que pode ser vendido. E além de estar dando aula aqui na FAESA, na FAFI, o que você está aprontando no momento? Bom, agora eu estou fazendo a produção do Festival Vitória Brasil de Dança, que é um festival de dança contemporânea que eu já faço desde 91 em Vitória. Eu parei em 97, 98, porque eu estava... Aliás, eu parei em 98 e 99, foi os 2 anos que eu não fiz, porque eu fiquei muito sozinho e eu, no final, estava até desgastando demais para conseguir a produção do festival. Aí eu parei 2 anos, mas eu vi que, por ter parado 2 anos, que nada aconteceu. A gente continua na mesma coisa aqui e, muito pelo contrário, estamos piorando. Então, agora não, foi criada em Vitória uma associação de companhias de dança profissionais, do qual nossa companhia participa. E aí o festival passou para ser produzido por essa Prodança, a Prodança, que chama a associação. E daí eu estou como produtor, também fiz a curadoria, escolhi algumas atrações, ajudei a montar o programa. Vou estar dançando no festival com a companhia Nel Yaô, a gente vai apresentar Voodoo, eu e Magno. E estou fazendo o que mais? Bom, na FAESA, está encerrando agora o período. Na FAFI, eu estou participando de uma montagem que os alunos do primeiro ano de teatro vão apresentar, Os Pequenos Burgueses, de Gorky, que vai ser apresentado no Carlos Gomes. Então, a direção é do Zé Luiz Gobi, eu estou dando uma parte de linguagem corporal, eu que estou formatando. Tem uma cena especificamente tem uma atriz que eu vou dirigir, que ela não tem texto nenhum na peça. Ela faz um personagem meio uma mendiga, meio um fantasma. E eu vou dirigir esse trabalho dela que não tem texto. E... Bom... Porque der e vier. Agora, olha só. Conta um pouquinho da história de O Último Jesuíta e... A Criação do Homem. A Criação do Homem. A Criação do Homem, a gente remonta ao Gênesis, né? Quando o homem veio do pó. Escondeu, não aparece, só aparece a areia. E a gente trabalhamos num dia onde não tinha ninguém lá nas... Monta o Gênesis e remontamos também a uma lenda nativa que diz que aquela muito vento na região e o buraco foi abrindo e fiquei formando essas dunas. Então é uma lenda. E o jesuíta, pegamos a época da colonização, quando os jesuítas foram expulsos, os jesuítas espanhóis foram expulsos do Brasil, numa ruína jesuítica. E o jesuíta doente, ele está com cólera. E, bom, Itifanaco, que eu falei da Bolívia, é um sacerdote do sol, que dança em frente a esse templo, majestoso dessa época. E em Ouro Preto é também um sacerdote, só que ele trabalha no período barroco, dentro da igreja de Ouro Preto, e no período moderno, da formação da cultura brasileira, que é em frente à Catedral de Brasília. Tá, ok. São essas formações desses livros. Ok. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no Videomaker e sucesso. Obrigado, foi um prazer. E muito obrigado também pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Um abraço, se cuidem.